Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Vamos começar mais uma vez aqui nossa live, agradecendo a Deus, orando ao Senhor. E hoje vamos estudar no livro de João, capítulo 19. Então, se você tem a sua Bíblia, já pegue aí o seu livro, ou então no celular, e vamos fazer essa oração agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para iniciar, Senhor, essa live, para falar da tua palavra, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, para invocar o teu nome, Jesus, enquanto estás perto. E te glorificamos por isso, porque o Senhor está perto, a tua mão está estendida, teus ouvidos estão inclinados, Senhor, para a terra, para ouvir o clamor do teu povo, daqueles que te buscam, daqueles que te honram, daqueles que têm o Senhor no coração, daqueles que decidiram te seguir, Senhor. Que assim seja com todos nós nessa noite, que possamos ouvir a tua voz e todos aqueles que ouvirão também e verão essa mensagem depois, possam ouvir a voz do teu Espírito, receber a tua palavra e serem abençoados, Pai. Desde já abençoa todos que estão entrando, meu Deus. Abençoa suas famílias, meu Pai. E que possamos nessa noite ter o Senhor aqui conosco presente, a tua palavra se manifeste, os teus dons se manifestem, o teu conhecimento se manifeste, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, ouvir a tua voz, para podermos seguir esse caminho santo que é a tua palavra. Esteja com todos nós, abençoando, guardando e com as nossas famílias. E as necessidades, as bênçãos que precisamos, sejam elas físicas, mentais, espirituais, familiares, sentimentais, financeiras, qualquer que seja, Senhor, que tu possas responder nessa noite, trazer a tua bênção, Senhor, sobre todos nós e aqueles que estão apresentando seus pedidos, que desde já, Senhor, possam receber a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus, por intermédio do poder do teu evangelho e por intermédio da tua palavra que está já aberta nessa noite para todos nós. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar lendo o que está no Evangelho escreveu João, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Vamos ler esses dois versículos por enquanto para começarmos. E aqui está falando do momento exatamente em que Pilatos pegou Jesus e o açoitou, mandou açoitar, e em seguida os soldados começaram a fazer tudo aquilo que aqueles que conhecem, todos nós aqui do Ocidente já ouvimos muito falar, né? Da história da crucificação de Jesus, já vimos muitas peças teatrais, muitos filmes, e ali mostra tudo aquilo que os soldados fizeram, que na maioria das vezes ali está baseado no que está escrito na Bíblia, que foi realmente zombaria, foi escarnecedores ali, né, que estiveram zombando de Jesus. Os soldados faziam isso, as pessoas ali, aquela multidão fazia isso. Até mesmo os ladrões que foram crucificados ali ao lado de Jesus também fizeram isso. Zombavam, né? E isso tudo era um agir maligno, tudo isso era Satanás usando essas pessoas para realmente zombar do Filho de Deus, achando que tinha vencido, achando que tinha prendido e que iria matar o Filho de Deus. Então, essa história que está relatada aqui no livro de João, a partir do capítulo 18, quando Jesus é preso, e nós vimos na última live esse capítulo, quando Pilatos recebeu Jesus, está ali a partir do versículo 29, 28 do capítulo 18, e ali Pilatos começa a interrogar Jesus, começa a perguntar para ele por que ele estava ali, o que ele tinha feito, né? Porque ele não estava conseguindo identificar, ele não estava conseguindo identificar o erro de Jesus, o pecado, a transgressão, no caso dele, né, o crime que ele tinha cometido. E o povo, né, na verdade, o povo influenciado, mas principalmente os principais, como diz a Bíblia, os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, é que diziam: ele precisa morrer, ele precisa ser crucificado. Mas Pilatos não estava entendendo, tanto que ele disse, está lá no versículo 31, leve ele e crucifiquem vocês.
disse Pilatos. Porém, os judeus não iriam fazer isso, né? Estava totalmente em desacordo com a lei de Deus, até mesmo por causa da questão da crucificação, que não era algo que era enquadrado dentro da lei de Deus, mas sim da lei romana. Então, e eles queriam que Jesus fosse crucificado. Para quê? Para que fosse ali colocado como um malfeitor, como um, um homem que mereceu a pior de todas as condenações, que era para os piores daquela época, a crucificação. Era exposto, né, ali. Então, as pessoas que passavam olhavam, e é isso que os judeus queriam, né, os principais, como se diz, né, os líderes. Eles queriam que Jesus ficasse ali exposto na cruz para que as pessoas passassem e vissem: olha, esse aí é um falso profeta, esse aí é aquele que estava se fazendo como filho de Deus. Porém, Pilatos não queria fazer isso. Isso o texto mostra claramente. Ele disse: não vou fazer, levem vocês e crucifiquem. E no capítulo 19, devido à pressão, nós continuamos lendo lá no 18, que há uma pressão por parte dos judeus, e aí no capítulo 19 continua contando o que aconteceu com Pilatos. E, aí, e nessa noite nós vamos falar sobre isso, sobre esse julgamento que houve e que realmente Jesus ficou calado, né? Esse é nosso tema nessa noite. Seja bem-vindo aí quem está entrando, né? Patrícia, Deus abençoe. O Alderi Neto, Deus abençoe. Ali está escrito, né, que é o Carlos Alexandre. Seja bem-vindo, Carlos. Deve ser o Carlinhos. Deus abençoe sua vida. Dauro participando, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Vamos lá nessa noite receber a palavra de Deus e orar também logo mais. Então, como nós lemos no início do capítulo 19 do livro de João, para quem entrou, diz assim: Pilatos tomou Jesus e o açoitou, porque recebeu a pressão, né? Porque se ele não fizesse isso, ele estava percebendo que ele seria acusado, diriam assim, que ele não estava fazendo o papel dele, que ele não estava defendendo o imperador, né? E ele estava ali para isso, para ser o representante do imperador. Ele era o governador romano. Então ele precisava dar satisfação à elite, aos líderes e tudo mais. Então ele ficou preocupado porque a pressão estava muito grande, tinha um povo lá fora e os judeus alvoroçavam o povo para dizer que tinha que crucificar, então ele ficou ali naquela situação, né, sem saber o que fazer. Lá no fundo ele pensava: esse homem deve ser inocente, esse homem não estou vendo nada que ele fez, mas na verdade ele recebeu uma pressão externa e ele ficou naquela luta, né? Então vamos ver o que aconteceu. Aí no versículo 2 diz que os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram sobre a sua cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, que é uma veste colocada em reis, né? Ou seja, para zombar de Jesus. E no versículo 13 eles diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então isso os soldados faziam zombando de Jesus. Versículo 4: então Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então, o que que Pilatos fez? Mais uma vez pegou Jesus, após ter dado os açoites, após aquele momento ali de castigo, vamos dizer assim, ele traz Jesus e diz, como se dissesse assim: olha, eu já açoitei, agora vou liberar esse homem, não vejo nada para fazer, nada para condenar ele à morte. Então ele disse: não vejo crime algum. Versículo 5: saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Ou seja, está aqui ele, estou devolvendo. Versículo 6: vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Né? Então eles não falavam, eles gritavam. Eles movimentavam a multidão que estava ali para fazer isso. E disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não vejo crime nenhum nele. Mais uma vez, Pilatos repete essa frase aí. E disse: não vou crucificar, vocês crucifiquem ele, porque eu não estou vendo crime que justifique essa crucificação. Mas os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer.
porque se fez filho de Deus. Então pressionaram Pilatos novamente. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Então esse é o versículo 8. Pilatos, quando ouviu isso, que Jesus estava se fazendo filho de Deus, né, segundo os judeus, na verdade Jesus disse isso algumas vezes, né, que de fato era o Filho, o Messias, o enviado de Deus. Mas Pilatos ficou com muito medo, porque aquilo que ele já estava sentindo, né, de não matar aquele homem, de não crucificar Jesus, quando ele ouviu isso, ele ficou com mais medo ainda. E se esse homem realmente for de Deus? Se esse homem realmente for um profeta de Deus? Se ele for realmente o filho de Deus? O que que eu vou fazer condenando esse homem? E aí ele entrou novamente na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Aquele perguntou, dizendo assim, como querendo dizer para Jesus: agora vai ser a hora da verdade. Eu quero saber de onde tu és. E o versículo diz: Mas Jesus não lhe deu resposta. Glória a Deus. Então é aqui que está a nossa mensagem nessa noite. Jesus aqui poderia ter dito uma palavra só, duas palavrinhas só: Sou o Cristo, sou o Filho de Deus. E se ele tivesse falado isso, tenho certeza, aqui eu falo de mim, não está escrito na palavra, mas eu creio que aqui seria a palavra que Pilatos estava esperando. Veja como ele pergunta: quem é, da onde tu és? Esperando Jesus falar. Mas Jesus sabia que se ele falasse, ele não poderia seguir em frente. E você que acompanhou as lives anteriores, você viu que Jesus no Getsêmani, a gente comentou na última live que Jesus ali orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa frase muito conhecida, né, de todos nós. Mas faz a tua vontade. Ele disse: Pai, faz a tua vontade. Cumpre a tua vontade na minha vida. Ele entregou o livre-arbítrio nas mãos do Pai, a sua poder de escolha. Então ele disse: Pai, faz a tua vontade. Mas porque ele, enquanto homem, logicamente que ninguém quer passar pelo que foi, o que aconteceu aqui, pela prisão, pela humilhação, pelos açoites, pelo sofrimento, pela grande dor que ele passou, e sem contar, além do físico, também toda a pressão espiritual que ele recebeu, pois diz a Bíblia lá em Isaías 59, que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a nossa transgressão, o nosso erro, o nosso pecado foi sobre Jesus. Então ele levou tudo isso naquela noite, perdão, naquela noite quando ele foi julgado, mas também naquele dia em que ele foi crucificado, ele levou sobre si, e isso foi muito difícil. Isso foi o maior sofrimento que um ser humano já passou. Então Jesus não queria passar, logicamente. Por isso ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Então Jesus não poderia cumprir a vontade do Pai. Ele não poderia seguir esse caminho indo para a cruz para poder morrer por nós, para entregar a sua vida por nós. Ele não podia fazer isso se ele tivesse dito alguma palavra aqui para Pilatos, porque nesse momento ele tinha que ficar como ele ficou. E está escrito lá em Isaías 59 também: como ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, porque assim as ovelhas eram levadas para o matadouro para serem sacrificadas, e elas têm a sua característica de não fazer barulho. A ovelha, quando era sacrificada, ela ficava em silêncio. Como cordeiro, que é o filhote da ovelha. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em Apocalipse, por diversas vezes, Jesus é chamado Cordeiro. João, quando esse mesmo João que escreveu o Evangelho, quando ele teve a revelação, que é o Apocalipse, ele viu o Cordeiro, literalmente um animal, como morto. E ali estava a representação
de Cristo, né? A visão que Deus deu para João. E é um contraste, o Deus poderoso, Jesus glorificado, o leão da tribo de Judá, que também João viu, está relatado também em Apocalipse, mas ele também viu o cordeiro morto, como morto, na verdade, né? Cordeiro ferido. Por quê? Porque aí é o contraste, assim como Jesus se entregou, como nós estamos estudando aqui hoje, e estava ali calado como ovelha, como cordeiro, mas também ele ressuscitou com glória, com poder, com majestade. Ele ressuscitou com toda a honra e glória que o Pai o entregou, sendo que o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, aquele que governa, aquele que recebeu o nome que está sobre todo nome, ao qual toda língua confessará e todo joelho dobrará. Então Jesus, esse Senhor Todo-Poderoso, estava ali por nós, calado diante do seu acusador, diante dos seus acusadores, diante daquele que estava julgando, e nada falou. Mas por que ele nada falou? Por que Jesus ficou calado? Tem várias respostas. Uma delas é o que nós já estamos falando aqui, para que pudesse nos salvar, para que ele pudesse continuar, porque se ele falasse, Pilatos estava esperando uma palavra dele para mandar ele embora, absolver ele, porque ele não iria fazer isso. Porém, ele ficou calado. Mas também podemos dizer que Jesus ficou calado para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando a palavra de Deus. Jesus ficou calado para que hoje você possa proclamar o seu nome, para que você possa anunciar a Jesus, para que você possa não ficar calado, não. Ele ficou calado por nós. Nós devemos abrir a boca, nós devemos falar de Jesus, anunciar o seu nome. E aí na sua casa, se você está passando por alguma dificuldade nessa noite, por alguma luta, você pode anunciar o nome de Jesus, proclamar o nome de Jesus, invocar o nome de Jesus aí na sua casa. Ele te deu essa autoridade. Como nós estudamos nos capítulos anteriores, Jesus disse assim para os seus discípulos: Até agora vocês não usaram o meu nome, mas a partir de agora vocês vão usar o meu nome. Vocês vão orar em meu nome. Vocês vão pedir ao Pai em meu nome. Vocês vão usar a autoridade do meu nome. É igual quando você chega num local que você conhece alguém e você diz, a pessoa, o porteiro, para você e pergunta: Você vai onde? Você não tem autoridade para entrar. Mas aí você diz: Eu vou falar com o fulano. Você diz o nome. E aí você tem, então, autorização por causa da pessoa que você conhece. É essa lógica do nome de Jesus. Ele te deu o seu nome, porque você conhece a ele. Ele te deu autoridade no nome dele para que você tenha acesso, para que você possa fazer as coisas acontecerem na sua casa, na sua vida, onde você passa. É por isso que a Bíblia diz que onde você coloca a planta dos pés, ele te dá, ele te abençoa, ele te entrega a vitória. Por quê? Porque você está levando a autoridade de entrar naquele lugar, seja qual for. Ah, mas eu mudei de trabalho, mas onde você vai, você tem autoridade. O nome de Jesus tem poder lá também. Eu mudei de cidade, o nome de Jesus tem poder nessa cidade que você foi. Ah, tudo mudou na minha vida. O nome de Jesus continua tendo autoridade. Então use essa autoridade. Não tenha medo, não deixe de tomar posse disso que o Senhor te deu. E você vai ver o que vai acontecer se você começar a usar o nome de Jesus, porque ele ficou calado por nós. Glória a Deus. Versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas nada? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Veja só a inquietação de Pilatos, né? Ele ficou indignado nesse momento. Dá para perceber que nas palavras dele: Não me falas nada? Não sabes que eu tenho poder para crucificar e para soltar? Fala alguma coisa, diz aí, te defende.
Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então aqui Jesus falou para ele. Mas veja que a pergunta é outra. Versículo 9, quando Pilatos perguntou para ele: De onde és tu? Porque ele tinha ouvido falar, os judeus dizendo que ele tinha dito que era o filho de Deus. Então Pilatos pergunta: E tu és de onde? Quem és tu? De onde tu vieste? Quem é teu pai? E aí Jesus ficou calado. Mas quando ele parou de perguntar isso e perguntou: Tu não sabes que eu tenho poder para te crucificar e soltar? Aí ele respondeu. Você vê que já mudou a pergunta. Essa pergunta agora não vai mais mudar a história, mas aquela iria mudar. Porque se Jesus fala quem era o pai dele, certamente que a história não teria sido como foi. Mas nós estamos aqui hoje por causa disso, porque Jesus não respondeu essa pergunta. Jesus disse: Nenhum poder você teria contra mim se não tivesse sido dado de cima. O que ele está dizendo aqui? Eu só estou aqui porque o Pai está permitindo isso aqui. Ele deu autoridade e eu estou aqui submisso a essa autoridade. Né? Jesus não se rebelou contra Roma, que é exatamente o que Judas queria. O Judas, o traidor, ele queria justamente isso, que Jesus se rebelasse contra Roma. Ele era, segundo os historiadores falam, dessa linha de política, né, dessa linha de raciocínio, que ele queria que fosse feita uma grande revolução. E quando ele seguiu Jesus foi com essa intenção. Esse profeta aqui é poderoso, esse profeta aqui ele leva multidões, então ele tem o poder de fazer uma grande rebelião contra Roma, ele tem o poder de fazer guerra, então eu vou estar junto com ele aqui esperando isso. Só que ele não sabia, ele não acreditava que o que Jesus veio fazer não foi guerra contra homens, o que Jesus veio fazer não foi libertar o Israel de Roma politicamente, não. O que Jesus veio fazer foi libertar Israel e todas as nações do pecado, libertar da prisão do pecado. Então, versículo 11 diz justamente isso. Jesus disse: existe uma autoridade que você recebeu e Deus permitiu isso. Por isso também quando perguntaram para Jesus: é lícito dar tributo, né, imposto a Roma? Aí Jesus disse: de quem é a inscrição que está na moeda? Aí eles falaram: é de Roma. Então Jesus disse: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então justamente por isso, porque existe uma autoridade que Jesus não infringiu essa autoridade. Ele estava submisso. Ele diz: aquele que me entregou a ti tem maior pecado do que tu. Ou seja, os principais judeus, os sacerdotes, os líderes religiosos. Versículo 12: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César, do imperador. Qualquer que se faz rei é contra César. Então veja qual era a acusação que eles faziam. Dizendo que Jesus estava querendo se fazer rei, por isso querendo se rebelar contra o imperador, o que era mentira, como eu já falei. E eles diziam: Pilatos, você tem que crucificar, porque se você não fizer isso, você está indo contra o imperador. Foi isso que fez César, perdão, fez Pilatos temer essa acusação que estavam já querendo fazer ali um complô contra ele para acusá-lo. E ele precisava desse apoio político. Porém, ele estava lá no fundo do coração querendo soltar, ele sabia que tinha algo que não estava certo ali naquele julgamento. Versículo 13: ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstroto. Um nome bem complexo, Litóstrotos. Litóstrotos. E em hebraico significa Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei.
Mais uma vez ele tentando entregar de volta Jesus para eles. Mas eles bradaram: "Tira, crucifica". Disse-lhe Pilatos: "Hei de crucificar o vosso rei?" Responderam os principais: "Não temos rei senão César". Mais uma vez aí pressionando, né, pressionando muito Pilatos. Então entregou para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Então aqui não teve mais como Pilatos suportar essa pressão humanamente falando, né. Ele teria que ter ali a inspiração do Espírito de Deus para poder ter a coragem e a determinação ali de soltar Jesus, mas se cumpriu a palavra de Deus, né, tinha a profecia para se cumprir que realmente Jesus seria crucificado, então tudo isso estava dentro de um contexto, logicamente que cada um tem o seu livre-arbítrio. Isso é interessante a gente entender que Deus trabalha cumprindo profecias, cumprindo tudo que foi escrito, tudo que foi dito que iria acontecer e ainda está se cumprindo, ainda vai se cumprir muitas das profecias bíblicas, e tudo isso ele faz sem mexer no livre-arbítrio de ninguém. Então, não foi Deus que fez com que Pilatos crucificasse Jesus, não, foi decisão dele. Sem mexer no livre-arbítrio, Deus consegue cumprir tudo. Isso é realmente a sabedoria, é a soberania, enfim, é a grandiosidade de Deus. E assim ele faz na sua vida também. Ele cumpre tudo na tua vida se você coloca a sua vida nas mãos dele. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu propósito. Então você é chamado por Deus. Se você ainda não ouviu esse chamado, se você ainda não tomou a sua decisão, é hoje o momento de você fazer isso. Que decisão é essa? Aceitar a esse Jesus que ficou calado por você, que não se defendeu por você, que entregou sua vida por você. Boa noite, irmã Célia, Deus abençoe grandemente. Boa noite, a paz do Senhor. Nilza, minha mãe, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Então você que está me ouvindo, você que ainda vai ouvir, que você está vendo agora gravado também. O Senhor tem um propósito na sua vida. Esse texto ele fala que somos chamados por um propósito. O que é um propósito? É uma determinação de Deus de algo que ele quer fazer e ele vai fazer. Isso é um propósito. E não muda. Então você é chamado por esse propósito, mas você precisa então acreditar que todas as coisas na sua vida, boas e ruins, fáceis e difíceis, altos e baixos, montanhas e vales, tudo que você passa na sua vida está juntamente cooperando para o teu bem. E quando fala juntamente, significa o quê? Que as peças se encaixam, é como um quebra-cabeça. Você não entende o que está acontecendo agora. Eu não entendo o que está acontecendo muitas vezes. O que significa não entender? A nossa mente não alcança os detalhes, os porquês, os praquês, os propósitos que estão por trás, o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando. A gente não consegue entender, a nossa mente é limitada. Por isso que eu digo que a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. Mas vai chegar um momento em que as peças vão se encaixar, o quebra-cabeça vai se montar. A gente vai entender que tudo o que aconteceu juntamente, ou seja, encaixado, cooperou para que tudo acontecesse na nossa vida. Um exemplo bíblico muito claro disso aí é José, conhecido como José do Egito, o filho de Jacó, que era um filho muito querido, muito amado por Jacó e por isso invejado pelos seus irmãos, os mais velhos. Então Jacó amava muito José, cuidava muito dele, amava todos, mas logicamente que a Bíblia diz que ele tinha um cuidado especial com José, era o mais novo, ali tinha só mais um mais novo que ele, que era Benjamim. E José, para quem conhece a história, é uma história muito conhecida, ele, pela inveja dos seus irmãos, foi quase morto por eles, depois foi vendido, né, um dos irmãos ali não deixou que o matassem e ele foi vendido, ou seja, Deus tinha um propósito. Perceba,
Ele não morreu, mas ele foi vendido, certo? Então, assim acontece na nossa vida. A nossa vida é preservada. A mesma coisa com Jó. Satanás tocou em Jó, feriu, colocou uma ferida, colocou uma doença muito grave em Jó, fez ele se afastar de tudo, fez ele se afastar da sua família por causa daquela doença, perdeu a sua família, sua esposa, seus filhos morreram, mas a vida dele estava preservada, porque Deus tinha um propósito. É a mesma coisa na sua vida. Você pode me dizer, se você pudesse colocar nos comentários, ou então você poderia me dizer pessoalmente: "Eu já passei por muita coisa, eu já sofri muito, eu já tive muitos desertos, já tive vale da sombra da morte, eu já passei situações muito graves na minha vida". E aí, eu digo para você: "Mas você está aqui por um propósito". Você pode ter passado realmente por tudo isso, mas perceba a graça de Deus, perceba o amor de Deus sobre a tua vida. Perceba como ele está te guardando ao longo dos anos. Ele não deixou que o inimigo tocasse na tua vida. Ele não deixou que você perdesse a tua vida. Ou seja, em outras palavras, ele te guardou, ele te preservou até aqui e continua te guardando para que você possa cumprir o propósito de Deus que ele tem na sua vida. Então, abra os olhos espirituais nessa noite para entender isso. Assim como José não morreu porque Deus não o deixou. Deus usou alguém para impedir a morte de José. Depois ele foi vendido, chegando lá, ele foi tentado pela mulher de Potifar, o homem ao qual ele servia, ele trabalhava. E ali ele foi acusado por essa mulher, e ele foi preso. E nessa prisão ele ficou ali por anos, sofrendo. Mas até o momento em que Deus, pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder da revelação do Espírito, que José tinha esse dom de Deus de interpretar sonhos. Então, por isso, por esse dom, por esse poder de Deus, ele foi tirado da prisão e foi colocado como governador. Quando ele estava como governador do Egito, ele pôde ajudar o seu pai, os seus irmãos, aqueles que o venderam, aqueles que tinham inveja dele, aqueles que quase mataram. Ele ajudou. Ajudou como? Ele era o governador, ele poderia fornecer comida. Era o único lugar que tinha comida na terra. Então ele tinha condições de ajudar, e ele ajudou. Ele perdoou os seus irmãos. Ele tinha um amor de Deus no seu coração. Então assim Deus faz na nossa vida, ele coloca esse amor para que a gente possa olhar para trás e perceber tudo que eu passei tem um propósito de Deus, e eu vou, com certeza, seguir em frente e eu vou amar todos aqueles que fizeram mal contra mim. Por isso que Jesus falou: "Ame o vosso inimigo, ore pelo que te persegue". Jesus fez isso. Quando nós vemos aqui a partir do capítulo nesse mesmo capítulo 19, a partir do versículo 17, é a crucificação. Então Jesus, o que que ele faz quando ele está ali na cruz? Ele ora pelos seus acusadores, ele ora pelos aqueles que os prenderam na cruz. Ele diz assim: "Pai, se possível", perdão, isso ele falou no Getsemane, ele diz assim: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem". Perdoa quem? Aqueles que estavam crucificando. Então esse é o mandamento de Deus, amar. E ele coloca esse amor, como diz lá em Romanos 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus. E depois disso José abençoou sua família, foi usado por Deus e ele depois entendeu que tudo o que tinha acontecido na vida dele, até mesmo essa maldade que os irmãos dele fizeram, tudo isso tinha um propósito de Deus. Não que Deus quis, é isso que a gente precisa entender, não é que Deus quer o mal de ninguém, mas Deus usa as situações ruins. Deus transforma o mal que as pessoas fazem contra o seu povo em bênção. Deus reverte, Deus transforma. Então tome posse disso nessa noite. Receba para a tua vida isso. O Senhor pega todo o mal e ele transforma na tua vida. Ele faz você ser impulsionado para o lugar onde ele quer. Tudo isso que está acontecendo vai te levar a crescer, vai te levar a se fortalecer,
vai te levar a ser uma pessoa melhor e vai te levar a cumprir os propósitos de Deus na tua vida. As profecias de Deus vão se cumprir, tudo vai acontecer, mas por quê? Porque você está perseverando, porque você está continuando no propósito de Deus e você acreditou na palavra. Você entendeu que Jesus não falou nada quando ele poderia ter falado. Ele mesmo disse: se ele clamasse ao Pai, o Pai enviaria 12 legiões de anjos para o guardar e o livrar da crucificação, mas ele não fez isso. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos falando sobre a crucificação, a partir do versículo 17. Então já convido você a já preparar na sua agenda, guardar aí essa quarta-feira a partir de 21 horas, para que a gente possa estar aqui falando da crucificação, o que que a palavra de Deus tem para nós. Mas nessa noite, receba essa palavra de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o teu bem, você que ama a Deus. O que é amar a Deus? Obedecer a sua palavra. Amar a Deus é você ver os seus mandamentos, ver o que a palavra de Deus diz, guardar e obedecer. Isso é amar. Amar é provar através de ações, de atitudes, não é falar. Né? Muitos dizem: eu tenho Deus, eu amo Deus, mas não faz nada. Mas nessa noite o Senhor está dando a palavra para todos nós. Amemos ao Senhor, obedecemos a sua palavra, sigamos esse caminho estreito, apertado, e a gente vai ver que tudo vai se encaixar. Se você está passando por um momento difícil hoje, receba essa palavra de Deus. Seja ela um momento físico, uma doença, uma enfermidade, seja na sua família, seja uma questão espiritual que você precisa ou a sua família precisa de libertação. Seja alguém que está passando por um momento difícil, um vício, uma opressão, uma depressão, seja o que for. Receba essa palavra nessa noite. O Senhor Jesus, que foi ali à cruz por nós, o nome dele tem poder para libertar nessa noite, para curar nessa noite. Nós vamos orar nesse momento. Apresente aí a sua causa, apresente aí a sua família. Tome posse dessa verdade que aprendemos hoje e diga: Jesus, eu creio que o Senhor ficou calado para que eu hoje possa abrir a boca e falar o teu nome. Para que hoje eu tenha autoridade no nome de Jesus. Receba isso aí, fale aí o nome de Jesus, proclame aí o nome de Jesus, anuncie aí na sua casa o nome de Jesus. Use essa autoridade que ele te deu. E se você não tem ainda essa autoridade, receba Jesus hoje. Confesse Jesus como teu Senhor e Salvador para que você possa ter essa autoridade na tua vida. Vamos orar nesse momento. Que Deus abençoe a todos que entraram, todos que passaram e você que está aqui conosco até agora. Vamos apresentar ao Senhor nossas vidas, nossas causas e nossas famílias. E eu convido você a colocar aí a sua causa diante do Senhor, no altar de Deus. E se você está confessando a Jesus hoje, eu creio que você está confessando a Jesus aí. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, o ontem já passou. O presente de Deus é hoje. Hoje é o dia da tua decisão. Hoje é o dia da tua salvação. O Senhor marcou esse encontro aqui para te dizer que Jesus, o Rei dos Reis, se fez homem, se humilhou até a morte, morte de cruz, para que você possa hoje abrir a boca e confessar a Jesus como Senhor da tua vida, como Salvador da tua alma, para que você possa ter certeza da tua salvação, que você vai para o céu após essa vida aqui que é tão passageira, que é tão rápida. Tome posse disso nessa noite. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e clamar também. Senhor, te agradecemos mais uma vez por esse momento especial aqui, Senhor, que estamos meditando na tua palavra. A tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra não é mais uma palavra, não é apenas um livro, não é uma filosofia, não é um conhecimento popular, não. A tua palavra é muito mais, até mesmo do que um conhecimento científico. A tua palavra é um conhecimento espiritual, superior. A tua palavra diz que o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Então, Senhor, eu quero invocar o nome de Jesus agora sobre a vida de cada um que está conosco nessa noite. Sobre a vida de cada um que vai ouvir, está ouvindo essa mensagem gravada. Que o Senhor possa abençoar grandemente. Que o Senhor possa entregar a bênção e a vitória, a saúde física,
a saúde mental, a saúde espiritual, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a família, o casamento, o lar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os filhos, que o Senhor possa abençoar os pais, os netos, os irmãos, os tios, toda a família, Senhor. Abrange, alcança, estende as tuas mãos poderosas, Senhor. Olha essa causa que está sendo apresentada agora pelo teu servo, pela tua serva. Dá vitória, Senhor. Entrega a bênção, resolve essa situação, acalma essa tempestade, Senhor. Derruba essa muralha, derruba esse gigante, Senhor. Dá vitória para o teu povo nessa noite. Faz um grande milagre, uma grande maravilha. Eu quero, Senhor, estender a minha mão e declarar este milagre para a vida de todos aqueles que estão nessa noite recebendo a tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, abençoa com salvação aquele que ainda não confessou, mas está confessando nessa noite, eu creio. Está confessando nesse momento ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Que haja o antes e depois, como diz a tua palavra. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará por você. Então ele faz tudo nessa noite. E todas as coisas cooperam para o teu bem daqueles que amam a Deus. Assim seja. Quem está voltando para Jesus, se há alguém também, Senhor, voltando para o Senhor, faz isso também. Faz que ele volte e receba a reconciliação em Cristo, meu Pai. Assim seja para todos aqueles que creem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero apresentar também, Senhor, a Patrícia, quero apresentar, Senhor, o Carlos, quero apresentar o seu Dauro, a minha mãe Nilza, Senhor, quero apresentar também a Célia, quero apresentar todos, meu Pai, que passaram por aqui, que não deixaram o seu nome, mas passaram, e que o Senhor abençoe a eles e as suas famílias. Assim seja nessa noite. Deus abençoe a sua noite, tenha uma noite de paz, de saúde, de proteção, e que estejamos juntos na próxima. Que você possa também ajudar a compartilhar a palavra de Deus, dando like nesse vídeo, nessa live. Vai estar tanto na aba ao vivo, vai ficar lá gravada, mas vai também estar na aba de vídeos. Você pode dar o like lá nos dois lugares, se você quiser. Se você recebeu a palavra, se você gostou dessa iniciativa de compartilhar a palavra de Deus, de orar uns pelos outros, então deixa o seu like. É bem simples e ajuda muito, porque assim o YouTube vai divulgar para mais pessoas e mais pessoas vão receber também essa palavra de Deus. E também, se você desejar, compartilhe com quem precisa de uma palavra. Se você acha que pode ajudar alguém, compartilhe em nome de Jesus. E se desejar, se gostar, se quiser acompanhar também e não é inscrito, pode se inscrever também e ser assim mais um que acompanha esse canal e a palavra de Deus através dos vídeos que nós publicamos aqui. Deus abençoe a sua vida, uma noite abençoada a todos e até quarta-feira, se Deus quiser, quando vamos falar mais sobre a crucificação também e receber as bênçãos da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.